Sessão Trashback Halloween 3, A Noite das Bruxas, do Trecheira Violenta, que é um canal que eu nunca reagi aqui, né? O bom canal Trecheira Violenta. Falando aqui de Halloween 3, um filme subestimado na franquia Halloween, e que a gente vai assistir aqui pra relembrar esse grande filme, porque a gente tá no mês do Halloween, né? Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Halloween 3, A Noite das Bruxas. Hoje eu só bebo se o cachorro falar Osvaldo. De 1982. É o infame Halloween sem Michael Myers, é o patinho feio da franquia, é um dos filmes mais aleatórios que já foi feito. O contexto para a criação desse filme acho que todo mundo já sabe. O Halloween original lançou em 78, foi o filme do Michael Myers, o primeiro deles. Foi um sucesso absurdo, bateu o recorde de filme independente mais lucrativo e reza... Halloween é filme independente? Caralho! 2025 e eu tô sabendo dessa informação agora. Halloween era um filme indie? O original? 78? Não foi Fox, não foi Warner, foi independente mesmo? Mentira. Halloween 1978 é independente? Sim, foi um filme independente, se tornou o orçamento independente mais rentável da história por um tempo, com um orçamento de $300 mil. Caralho, eu não sabia não. Boa A informação. lenda que a ideia do John Carpenter, depois desse sucesso, era transformar Halloween em uma franquia de antologia. Cada filme seria uma história completamente diferente que se passa no Halloween. Só que essa ideia já estava fadada ao fracasso depois do Halloween 2, de 81. Eles continuaram a franquia usando os mesmos personagens, Laurie Strode, Dr. Loomis, Michael Myers. Cara, e digo uma coisa, tá? Boa ideia. Boa ideia essa da antologia. Aconteceu, né, ao longo dos anos. A Netflix chegou a lançar aquela antologia lá, Rua do Terror, alguma coisa assim. Mas, cara, eu acho que seria legal, assim, se fosse Halloween, todo ano fosse uma história diferente, sabe? Seria interessante pegar uns diretores, tipo assim, diretores que estão surgindo e botar pra filmar um Halloween, uma história nova. Que o único fio que conduziria, né, seria se passar no Halloween. Né? Eu acho que seria interessante. O John Carpenter tentou até dar um ponto final pra essa história ali. Ele termina o filme 2 explodindo o Dr. Loomis e Michael Myers. Falou depois disso, né? Agora dá pra fazer a ideia da antologia. Então foi isso que ele fez, os produtores deixaram o Carpenter viajar nas ideias aqui. E o resultado foi esse filme. Que na real é um daqueles filmes que o produtor leva mais crédito que o diretor em si. Porque Halloween 3 é um filme que tem uma atmosfera parecida com a dos filmes do Carpenter, tem a trilha sonora do John Carpenter, tem elenco e equipe dos filmes do John Carpenter, foi produzido pelo John Carpenter, mas quem escreveu a versão final do roteiro e quem dirigiu o filme foi o Tommy Lee Wallace. Ele é um cara que era amigo do Carpenter na faculdade. Carpenter foi mala, né? Carpenter, tu faz um filme igualzinho o meu, vai... Opa. Gap mandou R$20. Fala, Gap. Boa noite, Hulk. Boa noite, cara. Muito obrigado, Gap. Gap sempre aqui fortalecendo, tá? Valeuzão. E galera, Live Pix aí, ó. Quem quiser mandar o Live Pix, cuida. Então, cara, o Carpenter aqui, ele foi muito safo, né? Ele, tá aqui minha franquia, tu filma do mesmo jeito que eu. Vai ter a minha trilha sonora. Vai ter vai ter o meu mood, sabe? A minha aura. E aí, tipo assim, se o pessoal gostar, caralho, muito foda. Esse filme é muito bom porque é bem carpenteriano. Se o pessoal não gostar, mas também, né? Não fui eu que fiz, né? Não foi o John Carpenter. Então ele foi safo, né? E ele já estava envolvido na franquia desde o primeiro, que ele fez design de produção no primeiro Halloween. E o que rolou foi que quando as pessoas entraram no cinema esperando ver Michael Myers, elas viram um filme sobre um irlandês maluco que cria uma linha de máscaras de Halloween com um chip sobrenatural dentro que transforma as crianças em uma pilha de inseto e serpente. Então é aquilo, né? Dá pra dizer que a trama é um pouquinho diferente do que era esperado. E o pior é que o filme nem foi ruim de bilheteria, ele conseguiu cobrir os próprios gastos, mas o público e a crítica odiaram tanto o
filme, que fizeram os produtores abandonarem essa ideia de antologia e fez o Carpenter largar a franquia de vez. Uns 6 anos depois... Cara, curiosidade, deixa eu ver quanto que esse filme tá no Rotten Tomatoes hoje. Halloween 3, Rotten Tomatoes. Só de curiosidade. Season of the Witch. Não, ironicamente, eu acho esse filme tão bom quanto o primeiro. Caralho, esse filme ainda tá horrível. Eu pensei que o revisionismo já tinha dado conta já de tudo desse filme. Ainda tem tomate podre, tanto da audiência quanto da crítica. Caralho. Acaba, mundo. Esse filme é muito bom, cara. Depois desse filme, a franquia ia voltar com o Michael Myers, ia ser só Michael Myers daí pra frente, e o Halloween 3 ficou esquecido. Teve essa reputação de ser uma bomba por bastante tempo. Mas aí imagino que o público deve ter visto como que as sequências do Halloween são uma zona, e a franquia do Halloween toda é uma zona, tem vários reboots e várias continuidades diferentes, ninguém sabia o que estava fazendo em momento nenhum. E por causa disso, em retrospectiva, o Halloween 3 acabou caindo mais no gosto dos... Cara, eu não tenho vontade nenhuma de ver a franquia Halloween. Eu adoro o primeiro. Eu gosto do terceiro. Curiosidade, eu só vi esses dois da franquia Halloween. Fica aí o fun fact. Sei que tem o pessoal que gosta aí do Rob Zombie, dos recentes. Mas, cara, me parece uma franquia meio bagunçada. Tipo, por exemplo, Hora do Pesadelo. Eu já tenho vontade de ver tudo Hora do Pesadelo, né? Eu vi Hora do Pesadelo 1, eu vi o 3 e eu vi o A New Nightmare. Sim, eu vejo assim. Foda-se, eu vejo tudo fora de ordem. Eu vi o primeiro, o terceiro e eu vi o A New Nightmare, que é um reboot? É um spin-off? Nem sei dizer o que é o A New Nightmare, mas é um filmaço. E dizem que o 2 é muito bom, né? O do Hora do Pesadelo. Eu tenho vontade de ver a Hora do Pesadelo inteiro. Mas, cara, Halloween parece uma zona, né? Só não parece ser mais zona ainda do que o Sexta-feira 13. Sexta-feira 13... do terror. Hoje em dia ele já é considerado um filme cult classic e apesar da história dele ser só um monte de coisa sem sentido acontecendo, ele é um dos únicos filmes do Halloween que tem melhorado bastante conforme o tempo passa. Eu particularmente gosto bastante desse filme. Ele é o... E o de 2018? Um dia eu vejo, um dia eu vou pegar a franquia do Halloween pra ver. Tipo de filme trecheira sobrenatural anos 80 esquisita que eu curto, e é um filme muito mais interessante do que boa parte das continuações de Halloween que tem o Michael Myers. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Halloween 3, o que vocês acham desse filme. Deixem os atores abandonarem essa ideia de antologia e fez o Carpenter largar... Caralho, você querer coisa aí, vou me inscrever. Que tem melhorado bastante conforme o tempo passa. Eu particularmente gosto bastante desse filme. Ele é o tipo de filme trecheira sobrenatural anos 80 esquisita que eu curto. E é um filme muito mais interessante do que boa parte das continuações de Halloween. Embaixo se vocês já assistiram Halloween 3, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Também vire membro da Trecheira Violenta. Quando você é membro, você pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal, além de ter acesso a bastante conteúdo exclusivo que a gente tem liberado aí. E também vou deixar aqui o aviso de spoilers. Essa é uma sessão trashback, esse é um filme que já saiu há muito tempo atrás, então os spoilers estão todos liberados aqui. Estejam avisados. E vamos nessa. Como de costume, vamos começar aqui falando um pouco da trama. O que acontece em Halloween 3? O que acontece é que o protagonista é um médico interpretado pelo Tom Atkins, que depois de presenciar um assassinato muito esquisito de um homem que estava no hospital onde ele trabalha, ele decide investigar o que tem por trás desse assassinato. Eu amo a skin dele, né? Canastraço de anos 80. O que acontece então é que ele vai... Cara, tá uma coisa que eu acho legal desse Halloween 3... cara ser canastrão e tal, todo o plano. Eu falei brincando quando eu falei que esse filme, né, ele copiava o estilo do Carpenter. Porque, claro, tem Carpenter ali. Só que ele é um filme muito mais B do que o primeiro Halloween, sabe? Ele tem uma energia desses filmes trash mesmo, assim, da época, sabe? Tipo, a coisa, né? Não a coisa The Thing, o The Stuff, sabe? Uma vibe meio Larry Cohen, esse filme B mesmo dos anos 80. Ele é tipo um Carpenter se fosse mais B ainda. Porque o primeiro Halloween, ele não é um filme B, tá ligado? O Carpenter até que tem uns filmes meio B, assim. Mas o primeiro Halloween não é. O primeiro Halloween é um filme mais sério, sabe? Esse não. Ele tem um estilo do Carpenter, né? Da franquia do Halloween, mas ele é mais canastrão, assim. Num bom sentido. Vai parar em uma cidade pequena que tem a fábrica da Silver Shamrock, uma empresa que fabrica máscaras para o Halloween. Ele descobre que essa Silver Shamrock está envolvida em uma grande conspiração, um plano maléfico, que as máscaras que eles vendem são todas armas mortais que
na noite de Halloween, vão ser ativadas para matar milhares de crianças pelo país. Isso é uma versão simplificada, porque a trama toda é uma noia só que envolve sinal de TV, androides assassinos, rituais sobrenaturais, uma pedra roubada do Stonehenge na Inglaterra. O filme tem uma trama viajada com bastante elemento diferente, mas na real a estrutura do roteiro é bem simples. É um filme de teoria de conspiração, estilo aqueles filmes de terror ficção científica dos anos 50, e a trama se passa quase toda em uma cidadezinha só. Além do estilo canastrão dos anos 80, ele remete muito a um negócio anos 50 também, sabe? Essa conspiração que ele falou, tipo, Invasion of Body Snatchers. É bom, velho. É uma salada de frutas gostosas. Poucas locações. E o filme tem umas escolhas bem esquisitas de roteiro. Isso talvez seja porque, por mais que o Tommy Lee Wallace esteja acreditado como roteirista na versão final, o roteiro original era de outro cara, passou pelo John Carpenter e o John Carpenter reescreveu, e depois chegou no Tommy Lee Wallace e ele deu outra reescrita. Então teve muita mão trabalhando nesse roteiro. Então o filme tem... Deixa um like aí na live, hein? Tem gente que não tá deixando like, não. Tem algumas coisas esquisitas, bem aleatórias, tipo o próprio protagonista, que é um personagem que tem uma motivação esquisita. Ele é um cara que só cai de paraquedas no meio da trama. No começo ele vê o cara sendo assassinado, pega a máscara que tava com ele, que devia ser evidência de assassinato, talvez, mas a polícia deixa só ele pegar a máscara e foda-se. Mas aí ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Até a filha desse cara assassinado aparecer e falar: olha, eu tô indo investigar isso, tu vem junto? E ele cancela os planos dele com os filhos dele, com a ex-esposa, e vai lá dar um rolê aleatório com essa mulher desconhecida. Essa mulher é a parceira dele por boa parte da trama. Os dois têm uma subtrama de romance bem aleatória que sai do nada, até porque os dois têm zero de química ali. E é muito engraçado isso, porque esse romance todo parte dessa personagem que é a... Prof. André Duarte, a Química Exata, comentou: por que quando vemos que um filme tem 2.4 ou 2.9 ou até 3.3 no Letterboxd, a gente perde a vontade de ver? A gente? Nós? Um abraço, Prof. André Duarte. Que é isso? Cara, os melhores filmes de terror que você vai ver na sua vida vão ter média 3.1, 3.3, 3.4 no Letterboxd, beleza? E eu nem tô brincando. Filha do cara que acabou de morrer, e ela quer duas coisas nessa trama. Ela quer descobrir... Esse filme, vamos ver quanto que ele tem no Letterboxd, por exemplo. É desse filme que tu tá falando, o professor André Duarte? Porque esse pessoal não sabe de nada. Halloween 3, Season of the Witch, 2,8. E é um puta filmaço, sabe? É um puta filmaço. Vamos lá, ó. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver os meus filmes de terror. Horror. Vamos botar aqui as notas menor. Average? Não. Pronto. Ó. Ó. É porque esse aqui também é foda, né? Pessoal, ó. Esquina Marim, que é um filmaço. Todo mundo gosta, né? 2,9. Grande filme. Grande filme. Maligno, que a gente falou nesse instante desse filme. Maligno. Grande filme. 3,1. Excelente filme. Um dos melhores filmes de terror da década. Ó. O que eu acabei de falar, The Stuff. Cara, um classicaço, Larry Cohen. Clássico do cinema trash. Do cinema B. 3. E esse filme é clássico, tá? Vamos lá. Funhouse. Filme de Tobe Hooper. Muito bom filme também. 3. Cara, tá doido. Tem muito filme bom aqui, cara. Se você caçar, esse filme aqui é maravilhoso. Esse terror aqui é maravilhoso. A Visita. Esse filme é muito bom. 3,2. A Visita. 3,1. Tá doido. Tem muito filme bom de terror. E os que mais sofrem isso, essa coisa de ter nota baixa, mas o filme ser bom, são os filmes de terror. A teoria da conspiração que matou o pai dela e ela quer transar com o Tom Atkins. Por que é isso? Eu não sei o que o John Carpenter tava tomando ali no começo dos anos 80, mas entre o que acontece nesse filme e no The Fog, eu suponho que ele tenha olhado pro Tom Atkins e falado: porra, esse cara é um pegador. Se eu preciso de um galã no meu filme, tem que ser o... Cara, eu lembro que o Pussy, do Kiyoshi Kurosawa, que é o melhor filme de terror do século,
Por muito tempo ele teve, sei lá, 3,4 no Letterboxd. Eu acho que aumentou hoje, mas absurdo. Tom Atkins. Porque essa personagem não é nem a única que fica dando em cima dele na trama. Tem a personagem lá da mulher que trabalha no legista, que é amiga do Tom Atkins, e fica o filme todo falando: olha, eu até faço um favor pra você, mas aí você tem que me pagar um jantar antes. Essa trama toda da legista lá é um detalhe do roteiro que até que é legal, mas que não faz muita diferença. Ela tá investigando essa explosão de carro que um dos homens robô do mal, porque tem eles, fez pra se matar, depois de matar o cara da introdução. E eventualmente essa mulher descobre alguma coisa. Ela aparentemente viu umas engrenagens queimadas ali e deduziu: nossa, esse cara era um robô. Mas aí os robôs aparecem e matam ela com uma furadeira. Que foi um assassinato bem de graça, porque não tinha nada que ela pudesse fazer a essa altura pra impedir a Silver Shamrock. Mas enfim, isso ajuda a... É só pra bater a cota da mulher loura sendo assassinada no filme. Lucas Benfica, amigo, como que você defende Skinamarink na roda de amigos? Acho que nunca aconteceu a situação de eu estar na roda de amigos e as pessoas trazerem pra discussão Skinamarink, não. Então não tenho base pra falar. Criar uma atmosfera de perdição total, de opressão pro filme. Enfim, a outra mulher, que é a mais protagonista, acaba sendo deixada mais de lado pro final do filme. Ela é capturada pelo pessoal da Silver Shamrock e some até o Tom Atkins salvar ela no final. Só que aí, como a gente descobre, ela foi transformada em um robô também. Eu acho bem óbvio que ela vira um robô nesse final, porque durante todo o momento que o Tom Atkins resgata ela não tem uma fala. E isso é perceptível, isso se destaca ali como uma coisa estranha. Porque geralmente em um filme desses, quando o protagonista resgata a pessoa, tem o mínimo de um diálogo ali, de um "você tá bem?", a pessoa responde, ou um "nossa, o que está acontecendo aqui?", ele fala "depois eu explico, temos que fugir desse lugar". Mas nesse filme não tem nada. Quando ele salva ela da sala onde ela tá presa, é só um silêncio constrangedor o tempo todo. Então você já espera que por essa falta de diálogo ela seja um robô. O que na real cai quase naquela lógica do filme do Kiss. Ela era um robô o tempo todo? Ela foi transformada em um robô depois? O vilão matou ela e fez um robô igual a ela, tipo em tempo recorde? Ou será que ele já tinha um robô igual a ela pronto? Porque eu não vejo como é que eles iam construir um negócio desses tão rápido. É melhor não fazer muita pergunta aqui, só aceitar e continuar vendo o filme. A cena final dela robô, que ela luta com o protagonista, ela começa legal, com ele percebendo que ela é um robô ali, tem uma coisa ameaçadora, mas ela acaba bem galhofa. Porque ele vai arrancando os membros dela e ela continua batendo nele, tipo, sem cabeça, sem braço. Parece uma cena que saiu direto de Monty Python e o Cálice Sagrado. Por isso que é incrível. O personagem mais importante desse filme é o vilão, um senhor chamado Conal Cochran, que tá entregando uma atuação bem esquisita de um jeito bom aqui. Ele faz esse vilão simpático, o cara que leva a galera pra um tour na fábrica dele, um tipo de Willy Wonka do mal. E eu gosto dele, eu achei ele um vilão bem cínico. A história dele é que ele é um inventor de brinquedos e de pegadinhas, né? E ele considera todo esse plano dele de matar crianças no país todo como uma grande pegadinha de Halloween. Parando pra pensar, o cara é quase um vilão de quadrinho de super-herói. Até o nome aliterativo dele é Conal Cochran. E ele é um homem de classe. Ele faz o vilão do James Bond no final, explica e mostra todo o plano dele pro protagonista. E quando o protagonista consegue virar o jogo e ele sabe que ele vai morrer, ele... Que vamos lá, todo grande filme B, todo grande filme trash tem que ter a cena do vilão explicando de forma comicamente expositiva todo o seu plano pra audiência entender tudo do filme. Quem é leigo vai falar que é a cena ruim, que é a cena expositiva. Mas quem é true lover de cinema trash, de filme B, sabe que esse que é o barato. É a hora que o vilão vai lá explicar tudo, tá? Não, eu tô falando sério, nem tô brincando, não. Dentro de alguns filmes faz sentido esse tipo de cena. Pra mim, tem um charme, né? E a Chris tá falando que já defendeu camisinha assassina na roda de amigos. Vocês me orgulham todos os dias. Ele não fica puto, ele só começa a aplaudir o cara, fala, realmente, muito boa a sua jogada. Mas assim, eu acho que o que mais destaca esse filme pra mim são a direção e a atmosfera que ele tem, que são bem estilo John Carpenter mesmo. O filme tem um ritmo mais devagar no começo, ele tem essa coisa de vários planos abertos, dessa cidade pequena, tem uns planos meio simétricos, meio trash, meio artístico, isso é bem estilo do Carpenter. E inclusive o diretor de fotografia desse filme é o Dean Cundey, que fez a fotografia de vários filmes do Carpenter, incluindo o Halloween original. E o visual do filme também tem muito a cara dele. São esses planos mais longos, acompanhando os personagens andando por aí. E esse visual meio sombrio. Tem um plano enorme que acontece quando o vilão leva o protagonista pro porão armazém de ficção científica dele, que é muito bem feito. Tem muita ação acontecendo nessa cena, é muito bem coordenado, muita gente passando de fundo, mexendo nas coisas. A cena tem muito diálogo, envolve vários atores diferentes parando em pontos diferentes do cenário. É um trabalho muito bem feito ali de direção e fotografia. E não é só esse elemento que o filme nunca vi camisinha assassina original. Porque a história pode ser bem diferente, mas eles também tentaram reciclar
boa parte do elenco e equipe para dar uma cara mais familiar pro filme, e também para poder chamar de Halloween, né? Tem que ter uma unidade ali na franquia, mesmo se forem histórias aleatórias. Então, como eu disse, tem o envolvimento do Carpenter, também tem o envolvimento da Deborah Hill, o Tommy Lee Wallace e o Dean Candy, que eu já mencionei também. Todos eles estavam na equipe do filme original. Hulk, quanto no Live Pix pra ver o vídeo de 1 hora de Speed Racer? Cara, o Gap já mandou R$20, né? Manda mais 30 e aí bate aí 50 conto eu vejo. Mas também tem uma parte do elenco voltando pra fazer umas pontas. Tem a Nancy Loomis, a Annie do primeiro filme, que faz a ex-mulher do Tom Atkins em algumas cenas. Tem uma voz, que é a operadora de telefone, que é uma ponta da Jamie Lee Curtis, aparecendo ali só pra fazer umas falas. Tem um robô que o protagonista mata, que começa a cuspir uns bagulho amarelo, que é interpretado pelo Dick Warlock, o mesmo cara que fez o Michael Myers no Halloween 2. Quando o vilão coloca o protagonista preso na frente de uma TV, o que tá passando na TV, claro, é o Halloween de 1978. O que é muito bom também, porque é um jeito criativo de reciclar a trilha sonora do primeiro filme. Porque é uma cena tensa que tá tocando aquela música tensa do Halloween original, mas essa trilha tá tocando aqui de uma forma diegética. Os personagens também estão escutando ela porque tá rolando ali no universo do filme. E como eu disse, o roteiro desse filme passou pelas mãos do Carpenter também, o que dá... Cara, aí falando na trilha, né? O jingle desse filme, ele ficou na minha cabeça, olha eu, o jingle desse filme, ele ficou na minha cabeça por muito tempo, velho. É muito catchy. Olha isso. Cara, esse negócio fica na cabeça. Não, e ele fica piscando assim, realmente, pra deixar as crianças malucas, né? Aí o rolê do filme é que você vê esse negócio e vem os capeta te comer, né? Muito bom esse jingle. Dá pra ver aqui porque tem algumas características fortes da filmografia dele nesse filme, principalmente o lance da teoria de conspiração. Mas não teve uma votação, o Hulk cinéfilo vendeu a democracia por R$30. Homens de preto indo atrás do protagonista, que são esses robôs de terno que matam todo mundo que sabe alguma coisa sobre os planos da Silver Shamrock. Tem isso e também tem o fato de que o plano malvado depende muito da mídia, depende desse sinal transmitido pela televisão. A presença da Silver Shamrock é constante o filme todo por causa dos comerciais deles, então o filme tem... Meu áudio tá muito mais alto que o do vídeo? Tá bom aí o áudio, galera. Fala aí. Essa coisa da propaganda manipuladora, da propaganda enganosa que tá levando as pessoas a se prejudicarem. Isso tudo são temas que o Carpenter vai fazer depois melhor em Eles Vivem, que saiu alguns anos depois desse filme, mas é legal de ver que essa temática já estava ali presente na filmografia dele de alguma maneira. Falando na propaganda, a gente tem que falar da música do filme. A trilha sonora original é mais um trabalho do John Carpenter junto com o compositor Alan Horvath, e é uma trilha muito boa, é aquele horror synth que você já espera, mas a música mais notável, aquela desgraça que fica na cabeça, é o jingle das propagandas da Silver Shamrock. Essa melodia de domínio público que eles pegaram, mas que justamente por ela grudar... É domínio público? Ah, bom, então minha live não vai cair. Dá na sua cabeça, ela funciona bastante nesse filme porque passa também a mensagem. Eles fizeram questão de mostrar essa música tocando o máximo de vezes possível durante a trama, pra mostrar como a estratégia de marketing da Silver Shamrock no universo mesmo. Todo lugar que você olha tem uma propaganda da Silver Shamrock. E essa música fica na cabeça, você lembra dela e é exatamente esse o efeito que a empresa quer que aconteça. Tem até um tom de lavagem cerebral. Gap mandou R$30. Assiste o vídeo do Speed Racer. Eu gosto do Patrick Willems. E assim, a democracia foi vendida. Como as democracias morrem. Nesses comerciais deles, com as coisas piscando e a cabecinha indo de um lado pro outro ali, uma coisa meio hipnótica. Com isso você consegue entender como que a Silver Shamrock é tão grande e como esse plano malvado deles em escala nacional consegue funcionar. Outro tema que tem aqui, que também é recorrente no primeiro Halloween, é esse elemento de ser observado. O Michael Myers é um stalker e boa parte do filme é só ele observando as pessoas no dia a dia delas. Tem uma coisa mais ou menos parecida nesse filme, porque quando os dois personagens chegam nessa vila, nessa cidadezinha pequena que é toda controlada pela fábrica da Silver Shamrock, tem muito foco nas câmeras que tem espalhadas por todo lugar. O filme cria essa sensação de paranoia, de que você está sendo vigiado.
Fica implícito que as ligações que os personagens fazem são rastreadas, e os homens de preto estão andando por aí matando qualquer um que tenta expor o que está acontecendo nessa fábrica, como um residente bêbado aleatório descobre. Toda essa atmosfera opressora é bem construída no segundo ato do filme. O que é legal porque isso faz referência a esses filmes de ficção científica dos anos 50. O nome da vilazinha desse filme, inclusive, é Santa Mira, que é o mesmo nome da cidadezinha de vampiros de almas dos anos 50. Outro filme sobre teoria da conspiração, sobre forças maiores, sobre substituição de corpos. Que eu já tinha falado. Então o filme pega bem essa atmosfera desses filmes de paranoia dos anos 50. A cidade toda é feita com uma temática irlandesa. A cor mais predominante do cenário é o verde, uma cor relacionada à Irlanda, e tem vários detalhes no visual do filme, tipo vários itens com o trevo de 4 folhas, ou até o mapa da Irlanda na parede em uma cena. A própria Silver Shamrock tem o trevo como logomarca e isso aparece em todo lugar. E claro, a fábrica é um visual muito bom também, já que em todo o plano geral dessa vila você tem a fábrica ali no fundo, olhando a cidade, quase como uma presença que controla esse lugar. E esse lance da Irlanda não é tão gratuito quanto parece. A relação vem por causa do festival de Samhain, que é a festa folclórica pagã lá da Irlanda, que eventualmente foi transformada no Halloween. E isso acaba sendo a motivação do vilão também. Quer dizer, ele dá umas 5 desculpas diferentes pro que ele tá fazendo, mas essa é uma delas. O que resume é, ele vai matar um monte de criança como um tipo de pegadinha suprema de Halloween. Afinal de contas, ele é um inventor de truques e brinquedos, ele é um cara brincalhão. Brincalhão é uma palavra excelente, cara. É uma boa palavra. Imagina, ele é só brincalhão. Mas além disso, ele tá fazendo isso para retomar a prática anciã do Samhain de realizar sacrifícios humanos. Então ele tá fazendo esse plano todo pelo meme e pela bruxaria. E também por causa do alinhamento dos planetas. Isso nem é explicado, ele só solta essa numa frase no meio do filme. Parecendo tudo eu falar que sou alinhamento dos planetas. Você quer participar do vídeo também, cara? O cara fez isso por causa do Mercúrio retrógrado. Bom, uma pena que eu não vi o filme, mas eu tô achando que eu tenho muito a acrescentar. E ele tenta conectar todo esse lance do festival de Samhain também com a pedra do Stonehenge. Essa é a parte mais viajada, porque o Conal Cochran roubou uma das pedras do Stonehenge, que aparentemente tem propriedades místicas. Então ele raspa lascas dessa pedra e coloca isso no chip que vai nas máscaras que ele está vendendo. E essas lascas do Stonehenge são ativadas por um sinal de televisão, e quando isso acontece elas disparam um raio que transforma a cabeça de quem está usando a máscara em um monte de insetos e bichos asquerosos. Que são cenas fodas, tá? Porra, quando essas cenas das máscaras transformando em baratas, assim, matando as crianças, é doideira. A gente vê isso em ação em uma das melhores cenas do filme, que Essa cena é quando foda Cochran pra caralho. testa isso com a família feliz que vai lá visitar a fábrica dele pra comprar máscara pra revender. É um dos momentos mais bizarros do filme, com certeza a cena mais marcante dessa obra toda. Essa trama toda do Stonehenge até que é preparada, porque tem um noticiário passando na TV no começo falando do roubo da pedra, mas nunca é explicado como que isso acontece. Inclusive, isso é até uma parte do roteiro que não se leva muito a sério. O Cochran olha pra pedra, olha pro protagonista e fala: "Foi mó doideira trazer essa pedra pra cá pros Estados Unidos, você nem acredita no que a gente teve que fazer." E aí ele não explica, só vai embora, e é isso. Esse salão todo com a pedra do Stonehenge e o círculo de computadores no meio, eu acho que é um visual bem icônico, parece alguma coisa que saiu direto de um filme do Cronenberg, e eu gosto bastante do visual da fábrica também, que você passa por aquelas partes todas que você vê os moldes e a produção das máscaras. E claro, não dá pra falar de visual icônico de Halloween 3 sem mencionar as 3 máscaras da Silver Shamrock, que inclusive estão sendo usadas aí no Halloween Kills. São máscaras bem simples, mas que funcionam por causa disso. É uma caveira, uma bruxa e uma abóbora. São uns negócios tão inocentes ali que até desviam um pouco da atenção para você não achar que elas são algo tão mortal assim inicialmente. E é curioso porque essas máscaras de fato foram feitas por uma empresa de máscara e foram vendidas na época para ajudar a divulgar o filme. Que eu não sei se deu certo, né? Eu compraria. Provavelmente não. E também, o filme tem várias cenas de morte com efeitos bons. Afinal, eram os anos 80, né? Os robôs assassinos que trabalham pro vilão são os que mais matam gente no filme. Tem cena de cabeça sendo arrancada, tem uma cena no começo que eles deslocam a cara do maluco, e tem a cena da furadeira, que eu acho muito boa porque é uma morte sutil ali. É uma morte bem grotesca, mas que não mostra gore nenhum. Ela é editada de um jeito que tem uns cortes espertos e um áudio grotesco ali, mas que nunca mostra nada explícito. E ela não precisa disso, já é uma cena boa de morte do jeito que ela é. O efeito mais bizarro de todos, eu acho que é quando a mulher tenta fuçar no chip da máscara e o raio acerta a cara dela e ela fica com o rosto todo fudido, cuspindo umas baratas, com um negócio todo
descascando. É um bagulho bem grotesco que eu acho bem feito também. Na real, o filme todo só tem 2 efeitos meia boca. Um é a morte do próprio Cochran no final, que ele vira um bonecão de papel machê bem escroto. E tem os efeitos de mating no final pra fazer... Ah, mentira, isso é muito bom, cara. Que isso, olha que coisa linda. Isso parece um plano saído do Invasions of Body Snatchers colorizado. Lindo. A fábrica da Silver Shamrock explodindo, que são bem toscos e não combinam muito bem com o resto do filme. Acho que a única coisa que sobrou pra falar agora são de algumas partes do roteiro. O filme começa com uma cena enigmática, o cara chegando no posto de gasolina todo fudido, surtando, você não entende como ele chegou ali, mas no final da trama acontece exatamente a mesma coisa com o protagonista, ele vai parar no mesmo posto de gasolina fugindo da fábrica da Silver Shamrock. Então você entende melhor o contexto daquela cena de introdução. E acho que pra mim uma das piores coisas do filme é o final meio corrido, porque nada que o Tom Atkins faz nesse final faz sentido. A cena que ele escapa eu acho boa, acho um plano engenhoso ali. Eles colocam ele pra morrer com a máscara e o sinal da TV, mas ele quebra a TV e usa um pedaço da tela pra conseguir se soltar. Mas depois disso já começa a forçar um pouco a barra, com ele fazendo um arremesso perfeito de máscara pra encaixar na câmera de segurança. Foda. E vai ficando pior, porque ele faz várias estripulias lá na fábrica sem nenhum robô ou nenhuma câmera ver ele. E no final ele mata o Cochran e todos os robôs, ativando o sinal místico lá nos monitores dele e espalhando vários chips pela sala. O que não faz muito sentido porque a gente viu numa cena mais cedo que o sinal do chip demora um pouco para ativar e lançar os raios. Então é difícil acreditar que durante esse tempo todo que tinha dessa propaganda passando, nem o Cochran, nem nenhum dos robôs só chegou lá e desligou o sinal que o protagonista tinha ativado. Numa sala que tinha uns 30 computadores ali, era bem possível deles fazerem isso. Aliás, eu acho que não faz nem sentido a produção das máscaras continuar, porque, tipo, o Cochran sabe que esse ano do Halloween ele vai fazer o sacrifício dele, vai disparar as máscaras todas, vai matar um monte de gente e ninguém mais vai comprar a Silver Shamrock porque a Silver Shamrock obviamente vai ser culpada. Então, por que ele continua fabricando máscara tipo no dia 30 de outubro se ele não vai nem distribuir essas máscaras? Porque tinha um monte de chip sobrando lá. Isso não faz muito sentido. Mas isso nem é o maior dos problemas, porque o plano do Cochran, no geral, não faz tanto sentido assim, é muito menos mortal do que ele acha que vai ser, porque eles mostram, né, as cenas, mostram várias crianças no país todo. Essas cenas são boas, essas cenas que vão mostrando as crianças em vários cantos do país são bizarras. Máscaras da Silver Shamrock deixa entender de que vai ser um desastre nacional. Sim. Mas como eu disse na retrospectiva Halloween, os Estados Unidos têm 4 fuso horários, então o máximo... Não, calma, peraí. Calma aí, Oswaldo. Oswaldo, calma, cara. As cenas são fodas. Não precisa em fuso horário, não, pelo amor de Deus. O trago que ele vai conseguir fazer é matar uma galera na costa leste, que chega nas 9 da noite primeiro. Porque até dar a hora de exibição do comercial da Silver Shamrock lá na costa oeste, a galera vai sacar que essas máscaras aí estão dando chabu. Não que isso seja um problema no final do filme, né? Porque o final acontece a coisa mais improvável. O Tom Atkins é um cara tão sedutor, de acordo com John Carpenter, que ele liga pra emissora e convence geral a tirar os comerciais do ar só na lábia mesmo. Isso nem faz muito sentido, porque, sério, o cara não tem prova nenhuma. O cara meteu o fuso horário, velho. O pessoal da emissora de TV sabe, ele é só um maluco qualquer ligando falando um monte de merda. Esse final eu acho bem puxado. E, na real, a trama toda desse filme é meio zoneada, né? Mas eu gosto dela por causa disso. Eu gosto desse filme como um todo. Eu acho que ele tem uma ideia que é muito diferente, filme. É bem original e tem umas ótimas cenas de terror também. É um filme que é aquele misto. Ele é uma trecheira, mas ele tem uma técnica legal e tem cenas marcantes o suficiente pra ser um cult classic bem merecido. Eu acho que esse filme foi odiado injustamente quando ele saiu. Acho que a galera só cagou na cabeça dele por ele não ter Michael Myers. A realidade é que se esse filme não fosse da franquia Halloween, ele seria adorado. Mas hoje em dia ele é um dos que eu mais curto da franquia Halloween. Até porque quando eles decidiram continuar a história do Michael Myers foi só de mal a pior mesmo, né? Então eu acho que Halloween 3 pelo menos é diferente e não tenta fazer mais do mesmo. Acho que se ele não fosse um Halloween, se ele não carregasse esse nome e a expectativa das pessoas de ver o Michael Myers, ele teria se tornado um clássico do terror bem antes do que ele se tornou mesmo. Mas enfim, gente, é isso que é Halloween 3. E é isso, até a próxima e feliz Dia das Bruxas. Pois tá aí, sessão Trashback Halloween 3 do Trecheira Violenta, um filme subestimado